Olá pessoal, mais um podcast aqui no canal da Rebeldia. Hoje nós vamos falar de cinema e nosso entrevistado de hoje é o Wesley Gabriel, WG, o Glauber Rocha da periferia, um grande amante do cinema aqui na periferia da cidade de Guarulhos. E aí, WG? Fala, Romulo. E Obrigado aí, pelo convite. você me conta aí pra mim qual de onde é que vem essa paixão pelo cinema? Eu acho que a minha paixão pelo cinema ela veio da vontade de me manifestar, de contar histórias, de falar das coisas que eu estava sentindo, né? Antes de fazer cinema, eu fazia rap, né? Eu tive um momento de fazer rap, de fazer hip hop. E aí quando eu descobri que eu dava para fazer praticamente a mesma coisa com audiovisual, aí eu me apaixonei assim pelo cinema, assim, eu já gostava, né, já assistia bastante coisa, mas quando eu descobri que eu poderia fazer a mesma coisa que eu fazia com rap, com uma câmera, com ideias, com imagem, eu me encantei e é isso que me leva Então, para esse lado. a tua origem, assim, você começou em projeto social aqui, né? Que foi o Isso. Concon. Projeto com Pimentas. Concon, que pessoal, os projetos sociais fazem uma diferença na periferia, viu? A ausência do Estado entre os projetos sociais, que faz uma baita diferença na periferia. Eu conheço o Concon, que é um projeto muito bom lá, é do que? Do CDHU, né? Isso era um projeto que era incubado pelo CDHU, né? Então era um projeto que oferecia cursos, né, de rádio, TV e jornal na época. Não só esses cursos, outros diversos cursos, mas os cursos principais era rádio, TV e jornal. E aí eu fui o primeiro aluno, né, do projeto de comunicação comunitária deles. Então eu me formei com eles, né, em comunicação comunitária. E depois disso eu fui me aprofundando. Eu fui estudar edição, fui estudar fotografia, direção, cinema, fui me aprofundando e fui criando gosto, né? Gosto pela arte, gosto pelo cinema. E já tem mais de 10 anos assim nessa Vixe, caminhada. e aí inclusive você dá curso de cinema, né? Isso, De isso. cinema, fotografia, tudo de origem lá do Concon, né? Isso, começou muito no Concon, né? Eu acho que o Concon deu a base pra gente, assim, ele ensinou a gente a produzir dentro da periferia, dentro da quebrada, porque isso que era o interessante, assim, né? Além de fazer... Porque na época do Concon a gente fazia muito videoreportagem, pequenos documentários, então a gente gravava tudo dentro da periferia, né? Como o Sítio São Francisco, aqui o bairro estava passando por projeto de urbanização, então, o nosso trabalho meio que contava histórias, né, dessas pessoas que estavam passando por esse processo de urbanização das casas, mas também fazia uma ponte entre a CDHU e a população. Então, a gente conversou com muita gente, né, Sim, no mas sítio. o conteúdo seus no cinema, geralmente, qual o conteúdo que você produzia? É contar no cotidiano da periferia? Como é que foi? Isso, na época do Concon a gente era um pouco livre, assim, a gente podia contar muitas histórias, assim, de diversas, assim, do que as pessoas estavam passando. Então, a, a- até de videoreportagem, de denúncias, assim, denunciando coisas que aconteciam no bairro, mas também com histórias, assim, com memória, né, para resgatar a memória, né, do bairro, resgatar a memória da pessoa que vive no bairro, né. Então, eu fiquei 7 anos praticamente trabalhando junto, né, no projeto Concom e podendo exercitar, né, esse olhar dentro da periferia, né, do cinema dentro Isso, para aqui quem do não bairro. conhece o sítio São Francisco é uma área de ocupação, né, uma área do CDHU ocupada, e a CDHU fez uma urbanização naquela região e no meio do processo de urbanização teve o contraponto lá dos projetos sociais, né? Exatamente. Vários projetos, e entre Vários eles projetos. o projeto de cinema. E aí, e depois do projeto social, você foi produzir cinema levando a sério mesmo, né? Sim, exatamente. Dentro do Concom aí
a gente entendeu que a gente precisava ter uma autonomia, né, de produção nossa, assim. E aí foi quando surgiu o Quinoférico, né, que é esse coletivo de cinema que eu faço parte, também sou fundador, aqui nos Pimentas, que é um projeto que, além de ser um projeto de produção de conteúdo, né, de filmes, de curtas-metragens, né, documentário longa, também é um projeto que ensina, né? Então a gente tem a nossa oficina dentro do Quinoférico que a gente meio que pratica muito do que a gente aprendeu com o Com também, né? De compartilhar ensinamento, conhecimentos, né? Compartilhar essa produção cinematográfica, né? De fazer filme dentro da quebrada, né? Então eu falo pro pessoal que o nosso cinema tá aqui dentro, né? Tá dentro do bairro, tá dentro das pessoas que moram aqui no bairro, né? Dos atores que estão no bairro. Então o Pimentas é meio que o plano de fundo de todas as nossas histórias. E nesse grupo você produziu algumas curtas, longas, o que você produziu? Sim, desde quando o Quinoférico surgiu, eu acredito que a gente já tem produzido entre 7 a 8 curtas-metragens, assim, do Quinoférico como membros, né? Mas como oficina, a gente acho que já tem mais de 10 assim, curtas-metragens. Então tem bastante filme, assim, que a gente produziu, todos aqui no bairro, né? De Experimentos, explorando mesmo o território, né? As histórias que possam ser contadas dentro do bairro. Então, nesse universo seu aí de cinema, produzir filme, curta, longa-metragem, usando o contexto da periferia, como é que você se encaixa aí, ver essa produção do cinema nacional? Porque o cinema nacional os grandes produtores têm uma dificuldade enorme. Imagine vocês que é na periferia. Então, exatamente, né? A gente que tenta produzir, né? Dentro da periferia, assim, a gente passa por algumas dificuldades, assim, porque produzir cinema no Brasil, né, e acredito em todos os lugares do mundo, é uma arte cara, né, produzir cinema é caro. É, é caro por diversos fatores, assim, é caro os equipamentos para se produzir, né, são custosos, são caros, né, para produzir cinema precisa de uma equipe grande, então precisa se pagar todo mundo, né, que está trabalhando no projeto, né, e são muitas pessoas, né? Porque fazer cinema só consegue fazer com todas essas mãos juntas, né? Para realizar um filme. Mas o que falta muito, assim, são incentivos, assim, né? Para cineastas que vêm da periferia. Então o incentivo é financeiro, né? Tem que ser Também, financeiro, né? também financeiro, Porque né? para você adquirir toda a tecnologia para filmar, para produzir, tem que ter recurso financeiro. Tem que ter recurso financeiro, tem E que ter. aí, a produção que você faz na periferia, aqui no seu caso, você capta recurso do governo federal? Como é que faz? Como é que você arranja recurso para isso? Então, é muito legal falar sobre recurso, assim, porque eu ainda estou aprendendo, assim, entendendo como aprendendo a fazer essa captação de recursos para produzir um filme, né? Eu comecei produzindo com recurso zero, né? Então a gente aprendeu na vontade, né, de fazer filme, né? A gente começou a fazer sem nada, né? Tipo, juntando amigos e produzindo e fazendo filme e jogando no YouTube, né, para as pessoas assistirem. Mas quando a gente entendeu como funcionam os editais, a gente começou a se organizar para conseguir recursos a partir dos editais para produzir esses filmes. É, Só que, enfim, a gente na cidade aqui de Guarulhos, a gente tem poucos recursos assim para produção de filme, assim. Eu acho que não só para filme, mas para cultura em geral, né? A gente vem de anos bons, né, com leis, né, de incentivo, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, assim, que foi leis que possibilitaram, né, uma produção maior de cinema dentro da cidade de Guarulhos, mas Guarulhos ainda não tem uma lei para o audiovisual, né? Especificamente para o audiovisual, né? Mas eu acredito que o cinema, dentro da cidade de Guarulhos, ele tende a avançar, assim. Muitos filmes foram produzidos, né, durante esses anos, assim. Além de vocês aqui em Guarulhos, tem outro cinema aqui que
teve um festival municipal aí de cinema. Tem outros grupos que produzem aqui. Tem o Troférico, né? Tem o pessoal da Companhia do Banheiro Aberto também, que faz um cinema bem bonito de documentário dentro da periferia, né? Tem outros coletivos espalhados também na cidade que também produzem, né? Tem o pessoal do Polissemia, que tem um trabalho muito importante com distribuições de filmes guarulhenses. Então, é bem interessante ver como nesse período, né, que eu tô produzindo cinema, é, outros coletivos se organizaram para que o cinema da cidade pudesse caminhar, né? Eu tô vendo um cinema da cidade caminhando, né, ainda com passos lentos, mas tá caminhando com um objetivo muito legal de que é fazer esse cinema dentro da cidade de Guarulhos evoluir. E para evoluir também precisa ter esse incentivo, né? Incentivo que vem do município, que vem do estado, que vem de verbas federais. E que a produção de cinema depende muito de recursos públicos, né? E muito pouco do privado também. Tem a Lei Rouanet, que é privado, né? Sim. Não sei se a periferia capta recurso da Lei Rouanet. Então, pode se captar, porque eu não sou um expert na Lei Rouanet, assim, eu sei como que ela funciona, mas ainda é um pouco difícil, assim, fazer essa captação da Lei Rouanet, assim, porque você sempre vai depender do empresário, né? Então, você precisa ter um projeto muito bom, né, em mãos, precisa ter, dependendo, assim, algum artista global, famoso dentro do projeto, e você tem que ir ao empresário e apresentar o seu projeto para ele, né? Aí se o empresário vai te ajudar, né, com incentivo do abatimento, é... isso é uma coisa que a gente não sabe. Então, o edital mesmo que vem, né, das leis que são esses incentivos de projetos, que quando você é contemplado, você recebe a verba para produzir o filme, tende a ser um caminho mais, não mais fácil, mas um caminho mais possível. Agora, o que você produziu assim no dia a dia, o seu cinema, tem alguma. Qual foi o conteúdo que você teve? O que você produziu até hoje? Que faz algum tempo você está na caminhada aí, além de dar curso, Sim, você está replicando o que você aprendeu, dar curso na sim. periferia, mas o que você produziu até hoje? Assim, qual o tipo de longa ou curta? Então, eu tenho meus últimos curtas foram em parcerias, né? Acho que o curta que a gente conseguiu ter conseguiu chegar mais longe, assim, com um filme produzido. Foi um filme que a gente produziu logo depois da pandemia, que se chama Contando Aviões, que é um filme dirigido pelo Fábio Rodrigo, né? Nosso amigo parceiro. Esse filme foi o primeiro filme que a gente conseguiu produzir com incentivo, né? Com edital, assim, que foi o primeiro edital que a primeira verba que a gente ganhou para produzir filme. Então a gente meio que, quando a gente ganhou essa verba, a gente meio que aprendeu a produzir com recurso, porque a gente sempre fazia sem investimento, fazia por amor, fazia na garra. E aí esse filme ele conseguiu quebrar uma barreira que a gente não tinha quebrado ainda, que é de ir para festivais. Então esse filme ele foi, né, estreou no Festival do Rio de Janeiro, né, estreou em festivais internacionais, foi para fora. Eu com esse filme, né, eu tive a oportunidade de ir para Los Angeles exibir o filme, então foi a minha primeira viagem internacional junto com um projeto audiovisual. E foi um filme que acho que não só para mim, mas um filme que abriu muitas portas, assim, né, para Ah, toda a equipe. é isso que eu ia perguntar. Esse filme você produz, mas você não passa assim na periferia, não. Você passa, leva para outros locais, né? Sim, sim, assim, Você mostra a periferia para outro local, para o mundo todo aí. isso. Tá vendo o que você está produzindo aqui, né? Exatamente, Que o exatamente. objetivo é esse, O né? objetivo é esse, o objetivo é esse. Eu acho que muito do cinema que eu tento fazer é disso que eu tô falando, assim, é encontrar histórias que estão próximas da gente. Histórias que conversam com a periferia. O meu último filme, curta-metragem, né, que eu fiz agora e ele tá já finalizando, né?
É um filme que fala sobre paternidade e sobre trabalho, né? Então, nesse processo de fazer cinema, eu entendi que os meus filmes, eu preciso contar a história das pessoas que estão mais próximas de mim. E as pessoas que estão próximas de mim, né, são os trabalhadores, né? Minha família é uma família de trabalhadores, né? É, todo, desde que eu conheço por gente, todas as pessoas que eu conheço da minha família são de trabalhadores. As pessoas que estão perto de mim são trabalhadores. É, e eu sou um trabalhador de cinema, né? Uhum. Eu me vejo como uma peça, né, desse trabalho, assim, que é esse trabalhador que faz Esses audiovisual. roteiros, o roteiro quem faz? Você cuida da parte técnica ou faz, escreve, ou faz o roteiro e tudo? Eu também escrevo roteiro, mas atualmente eu tô focado mais na direção de fotografia e Uhum. também direção. E para o público que nos assiste em casa, que não sabe essa dificuldade do cinema, qual que é a parte mais difícil? É fazer o roteiro dele, escrever, ou fazer a fotografia, como você falou aí? Eu acho que assim que todas as partes do audiovisual é desafiador, mano, porque o cinema ele é um processo, né, que é demorado, assim, desde a concepção da ideia até a fase de produção. Você tem, cada projeto é um projeto, né? Eu demoro para fazer meus filmes, então um curta-metragem é, eu demoro um ano praticamente, né? Até a concepção, escrever, pode demorar mais porque às vezes você nem ganha edital, então tem que esperar, né? Você ser contemplado, né, por algum edital ou dar um jeito de produzir, né, com um amigo, mas demora assim para produzir um filme. E eu acho que todas as partes é um desafio, assim. Eu não sei se tem uma parte mais difícil ou mais fácil, assim. Eu acho que tem um profissional para cada área, assim. Todos esses profissionais eles encontram desafios, assim, nessa concepção. Eu que passei por todas as partes, né? Eu passei né, escrevi, fotografei, dirigi, montei, assim. Fazer cinema para mim é essa arte que eu entendo que tem muitos desafios, assim, e o estudo ele é contínuo, assim, você nunca para de estudar, né? Quando você faz cinema, assim, você está estudando Já vista que está sempre modernizando em qualquer sempre, profissão, né? exatamente. Cada dia a tecnologia aumenta Sim, e a exigência do público aumenta, e aí sim, você tem que estar acompanhando tudo isso aí. Para isso sim, precisa de recursos, né? exatamente, exatamente. Mas você usa os equipamentos lá do Veracruz, né? Veracruz, lá, Não, mas não, o antigo cinema é, o estúdio de cinema aí na ABC na Paulista, ABC, famoso, que foi desmontado recentemente, né? O Veracruz faz parte da história do cinema nacional, sim, faz parte. Quando você falava em cinema, o pessoal sempre retrata o Veracruz. sim, sim, Você já estudou isso, né? estudei um pouco, né, do que foi o estúdio, né, que teve lá em São Bernardo do Campo, Uhum. que era se não me engano, era um dos maiores estúdios do Brasil na época, né, e produziu muito, né, foi produzido bastante, Porque né. o cinema brasileiro é muito bonito, né? Eu falei, você é o Glauber Rocha da periferia, mas o Glauber Rocha foi um sonhador, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Exatamente. E também teve outros grandes cineastas, talvez um dos mais ícones famosos aí foi o Mazzaropi, que Exatamente, produziu na primeira pessoa sim. cinema que produzia filme que passava no cinema brasileiro, assim, direto, né? Eu tenho um E carinho é muito grande por esse impressionante, o filme. Mazzaropi era um apaixonado, terrível, criava, inclusive ele filmou aqui em Guarulhos, ali no Bom Exatamente, Sucesso. bom sucesso. Eu tenho muito carinho pelo cinema que o Mazzaropi fez, porque minha avó assistia muito.
Minha É avó e meu pai. impressionante, né? E eu Mazzaropi. assistia com eles. Então, Mazzaropi é um negócio impressionante, né, cara? Produzia. Isso que era a paixão. Sim, sim. E não tinha recurso, não, ele criava os Tinha. recursos, né? É, ele criava Era os tudo no recursos. improviso, você percebia que era no improviso. Sim. Dava, pelo menos as informações que dava, que era no improviso. Então, as dificuldades que você tem hoje, você percebe que teve gente lá atrás também que teve muito, hein? Sim, Ou sim. pior, né? Ou pior, exatamente. O que você faz hoje com muita paixão, muito amor, muito. é, e, e não tem. O que não falta, talvez, é acompanhar a tecnologia que está acontecendo, né? Talvez capacidade vocês têm, só não tem os recursos tecnológicos e financeiros. Sim, financeiro, é. Mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa se organizar, né? Eu acho que tudo na vida, assim, ela tende a dar certo com organização, né? Quando a gente se organiza. Eu acho que quando eu comecei a fazer cinema era tudo muito experimental, né? Era essa vontade, assim. Eu não sabia que dava-se para se viver de audiovisual, que dava para fazer carreira com audiovisual. Então, primeiro foi a paixão, né? Foi a vontade, e depois a gente foi descobrindo, né? Como que dá para viver, né? De cinema, né? Se organizando, montando coletivos, montando grupo, concorrendo a editais. E aí a gente conseguiu entender que é possível, assim. Mas a gente está ainda bem no começo, assim. Eu acho que tem muita coisa, assim, dentro de Guarulhos que a gente possa avançar para se produzir mais Mas é cinema na possível cidade. viver de cinema? Com É certeza, possível? com certeza. Mesmo ele sendo, assim, cinema na periferia, é complicado, né? Então, falta mais recursos, né, para quem produz, assim, um cinema de quebrada, né? Eu acho que hoje avançou muito, assim. Mas os filmes que você produz, quem é o consumidor dele? Então, a gente precisa entender como que distribui esses filmes, né? Que são, porque o curta-metragem, ele é um formato que não tem uma distribuição como um longa-metragem, né? Que são os filmes longos que vão para salas de cinema, né? De mercado. Mas o curta-metragem, ele circula muito em festivais de cinema. Então, todos os filmes que são produzidos como curta-metragem pode ser assistido dentro da sala de cinema, em festivais, mas também pode ser visto na internet. Então, quando você faz um filme, você pode colocar na internet, no Uhum. YouTube, no Vimeo E e tem canal de distribuir. TV alternativo que passa, né? Tem. Tem o Curta, tem Isso, a TVT, sim. você está passando, a TVT passou Sim. uma produção daqui de Guarulhos, da periferia. Tem várias TVs alternativas aí Tem. que passa o cinema que é produzido aqui de maneira alternativa, né? Sim. Sim. Isso. Então, tem mais aí, WG, essa paixão sua aí pelo cinema, você tem alguma coisa aí pela frente para produzir? Então, agora eu estou num processo de finalização, né, de um longa-metragem que a gente produziu ano passado, que é sobre esses estudantes, né, do curso comunitário Pimentas que estão é, querendo entrar, né, nas grandes universidades de cinema do Brasil, assim, que eu acho que é uma história que tem que ser contada, é super necessária, é bonito, porque é uma história que ela passa por milhares de jovens, assim, sabe? De periferia que estão nessa busca de entrar nas maiores universidades do país, né? A gente tem um recorte de jovens daqui do bairro dos Pimentas, mas a história ela vai além, né, do bairro de Guarulhos, né? Ela é uma história que é dentro do Brasil todo, né? Desses jovens que Uhum. querem passar nas grandes Esse filme aí universidades. deve dar, é um longa, né? É um longa. É Vai um dar longa. uma repercussão boa, porque é uma história interessante. Sim, Você está sim. mostrando a luta de jovens da periferia para conseguir uma vaga numa universidade, que não é fácil. Mas é isso. Então, WG, outro filme, você não tem outro curta, você não está produzindo, não, né? Não, agora eu só Tá. tô finalizando Já só finalizou. mesmo, Então, é finalizando os isso. projetos. É isso. Além do cinema, você trabalha com fotografia também, né? Isso. Pro próximo ano a gente tem um projeto bem bonito também que a gente vai fazer, que é um curso de fotografia, né? Que é um curso que a gente vai abordar
é, essa imagem, né, essa construção da imagem de periferia dentro da fotografia. Então a gente vai ser um curso que vamos selecionar 30 jovens e adultos, né, para ter uma formação de fotografia, né? E aí a ideia é que a gente saia aí pelo bairro dos Pimentas, né, e entenda e comece a olhar para o bairro como com um olhar mais delicado, mais sensível e buscando esse belo, né, esse belo dentro da quebrada, assim, né? Como que a gente condiciona esse nosso olhar e tenta enxergar o belo, né, dentro do nosso bairro, assim, como transformar isso em imagem. É exatamente. A periferia aqui de Guarulhos tem muita coisa bonita para ser mostrado, né? Os movimentos, tem movimentos, mas o Pimenta, né? Pimenta é muito rico culturalmente. Culturalmente, né? É muita cultura aqui, é muita cultura viva, a juventude muito atuante aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado, WG. Obrigado, Romulo, pelo convite. É nóis. E convidar aqui o pessoal para assistir a gente aí no nosso podcast. E nós estamos chegando ao final aqui na produção do José Lúcio Soares. É isso, gente. Obrigado.